Que legal, massa. Gente, sejam bem-vindos. Essa live vai acontecer comigo e com o Dr. Wagner Galvão, que é um médico especialista em hidradenite. Ele é um dermatologista ótimo. Eu já me consultei com ele. Ele é um médico muito humano, então eu acho isso maravilhoso. Ah, ele entrou. Já estou aqui, estou muito feliz. Que legal. Oi, Fran. Você fez uma empada hoje, ficou bem, ficou legal, que bom. Olá! Oi, doutor. Tudo bom? Tudo bom? Primeiro, obrigado pelas palavras bonitas. Eu estava, como novato no Instagram, eu estava aqui ouvindo, mas não conseguia entrar. Não, agora deu certo. Eu tô te vendo, você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeito, tá tudo ótimo. Ai, que ótimo, que bom. Bom, já temos mais de 65 pessoas aqui ao vivo Que e eu vou deixar beleza! essa live salva, não é? Conseguimos fazer um barulho aí, muito massa. Eu vou deixar essa live salva depois lá no meu perfil. Então, quem perder não tem problema, quem precisar sair para jantar, quem precisar sair para fazer comida, a gente vai salvar. Dr. Wagner, a primeira coisa assim, que eu gostaria é que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, falasse um pouco da Sociedade Brasileira de Dermatologia, como é o trabalho de vocês, e para né, se apresentar para o público, eles te conhecerem melhor como eu conheço. Legal, obrigado, Jéssica. Obrigado pelas palavras. Primeiro, obrigado por a gente estar fazendo essa live. Essa ideia saiu, que a semana passada foi a Semana Mundial de Hidradenite, e eu gosto de barulho. Eu acho que a gente está fazendo pouco barulho. Eu sou dermatologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, não falo em nome da sociedade, apesar de quem trabalha com hidradenite, em geral a gente se conhece, não são muitos, né? E eu trabalho em grandes hospitais, eu faço a parte da dermatologia voltada para tratamento de doença mesmo, e hidradenite foi uma das grandes filhas que eu adotei na dermatologia. Uma doença negligenciada, e que, para mim, apaixonante. Muita gente fica esperando muito tempo para achar um caminho um pouco melhor, e eu vi um pouquinho dessa história com você. Então, acho que vai ser muito legal. Só que, lógico, é um caráter da gente falar para educação e informação. A ideia aqui não é fazer uma discussão médica nem nada assim, mas é fazer um barulho, mostrar uma doença que em média, normalmente se leva de 7 a 9 anos para chegar num diagnóstico. Eu falo, puxa, é um absurdo, a gente precisa aumentar a consciência dessa doença. E Nossa, 80% sim. das vezes as pessoas ainda ganham diagnóstico errado aí nesse meio tempo. Então, é esse o objetivo dessa live. Sim, exatamente. As pessoas sofrem muito antes de saber o que tem. Eu, por exemplo, eu tô numa crise, eu tô com um cisto inflamado no bumbum, então para sentar aqui eu tô assim, sentando tipo toda Ai, torta, tô à base de analgésico. Tô tomando banho de banheira todos os dias para amenizar um pouco a dor, porque tá. a água me ajuda assim a drenar mais fácil. Mas realmente é uma doença que eu tive muita sorte, porque a minha avó tem, minha mãe tem, então quando começou a aparecer em mim, a gente já meio que entendeu que era a mesma coisa. Mas quando a pessoa vem, isso vem do nada, a pessoa demora anos e anos e anos. E aí imagina você ter todo esse problema na sua vida sem nem saber o nome. É muito, muito tenso. Dr. Wagner, e para a gente começar, assim, tem muita gente que já assistiu aos vídeos e já entende, mas o senhor consegue explicar para a gente, assim, resumidamente, né, o que é especificamente a hidradenite, né? Porque a gente sabe que é uma doença que acomete o folículo piloso, mas quando a gente vai pesquisar, tem alguns lugares que, em alguns sites da internet e tal, fala que também acomete as glândulas. Isso é verdade? A teoria que era um comprometimento mais da glândula é uma teoria que foi evoluindo para chegar na parte do folículo piloso. Assim, a glândula, né, ou melhor, no folículo piloso, faz parte do folículo piloso a glândula sebácea, que está ali. O folículo, ele é o vasinho da onde nasce o pelo e tem uma glândulazinha associada. Evoluiu para a gente ver que o problema é mais folicular do que glandular. Então, isso aí é uma coisa. E o que mudou recentemente?
por muito tempo, a gente sempre achava assim, para o médico, quando a gente vê inflamação, vermelho, quente, doloroso, pus, o raciocínio que para a gente é automático é infecção, infecção, infecção. E sempre foi visto como se fosse uma característica de infecção crônica. E recentemente, por outras coisas que depois eu conto a historinha aí, se for o caso, né? A gente viu que o problema é a inflamação, muito mais do que a infecção. A bactéria, ela pode até ser um gatilho para desencadear o sistema inflamatório, mas o problema ali não é infeccioso, é inflamação e a resposta da defesa do corpo exacerbada, que é o que causa toda a doença. Entendi. Nossa, faz muito sentido mesmo, porque eu lembro que no começo, quando eu comecei aí em vários dermatologistas e tal, faziam uma cultura lá do pus e mandavam para análise para saber qual era a bactéria. E várias vezes eram diferentes bactérias e não importava, assim, eu tomava antibiótico e matava aquele tipo de bactéria, mas de repente tinha outra bactéria que inflamava tudo, infectava tudo de novo, né? Eu vou aproveitar o gancho do momento, que é falar do corona lá, né? Que é o seguinte, talvez Boa. a população não médica, a população leiga, está tendo um pouquinho do gostinho do que a gente vive na medicina, que muita coisa não é preto no branco, e a gente vai evoluindo no conhecimento. Então, só para dar evoluir nesse pedaço aí, a cultura é o seguinte, ela me diz pouco. Se eu pego uma cultura de pele, uma cultura de secreção, ela só me diz que tem aquela bactéria lá, mas às vezes isso é grande. A bactéria não é causa do problema. Então, Sim, isso vai desenrolando, que até para a gente fazer, por exemplo, de intestino, é uma loucura. Você tem um monte de bactéria lá, mas assim, qual que é o problema? E hoje, nessas pesquisas de ver a implicação da bactéria, a gente está mais procurando o DNA da bactéria e tentando ver essas associações. E para a gente já ficou claro que assim, a entendi. bactéria ela faz parte do processo, mas ela não é a causadora da história. E Entendi. muitos médicos ainda não têm esse conceito muito claro, né? Entendi. É muito interessante. Eu vi duas perguntas aqui no chat, inclusive a gente já está com 9 perguntas aqui no box das Uhum. perguntas, eu já vou olhar. Mas eu vi duas perguntas aqui no chat que eu achei muito Bora. interessantes. Que uma qual a principal diferença entre a foliculite e a hidradenite? Então, se tem a ver, se não tem a ver, qual é a diferença? E a segunda, a Júlia perguntou se é uma doença autoimune. E aí eu também queria entender o que são doenças autoimunes. Tá. Então, vamos lá. Um dos grandes problemas da hidradenite é o seguinte: tradicionalmente ela tinha muitos nomes. E um dos nomes é acne inversa, e tem lá uma das formas de foliculite da nádega. Hoje a gente está aprendendo ainda como medicina, abriu-se uma janela e uma avenida, e eu sou um entusiasta, eu sou um otimista em relação a isso, porque assim, a gente já viu mudanças no tratamento, como eu estou lá na Faculdade de Medicina no ABC, a gente já tem algumas experiências pontuais com alguns tratamentos que ainda não estão aprovados em contextos diferentes, né? A gente já sabe o que vai chegar e que está chegando muita coisa nova. Por quê? Porque se abriu uma chave, abriu uma porta com um mundo novo. Falou, putz, a inflamação é a via. E a gente já tinha muitas armas para mexer nessa parte da inflamação. Então, a foliculite é o seguinte, tem gente que chama isso de foliculite inversa. Então, ou foliculite de Verneuil, que é um nome antigo. Até a nomenclatura, quando a gente olha em literatura médica, ela é meio confusa, tem vários nomes. Então, quando você vai pesquisar historicamente, é tudo a mesma doença. Hoje em dia, a gente tende a separar em 3 formas clínicas diferentes. E uma delas é uma forma que a gente chama de folicular, que dá essa característica que está falando. O que é uma doença autoimune? A gente, na parte imunológica, a gente entende que assim, você tem essa divisão, né? Parece que é preto no branco, o que a gente chama de imunidade inata e imunidade adaptativa. O que é uma, o que é outra? Imunidade inata é o seguinte, né? Nem nasce com imunidade inata. Ele não precisa ter exposição àquele bicho para poder responder. Ele tem lá o sistema de Uhum. defesa dele. Geralmente esses são as células principais efetoras, macrófagos e neutrófilos. Ele não precisa de memória para isso. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, já existe uma memória. E existe a imunidade que a gente chama de adaptativa,
que ele precisa entrar em contato, levar para um gerente lá do sistema imunológico, ele gera uma memória e ele pode responder. Essa é a história da vacina, por exemplo. Vou fazer o paralelo com o nosso coronavírus aí. Nosso não, coisas... manda para lá. Eu tô brincando. Não, mas ele vai passar, ele vai passar. Mas amei. Diz que uma das grandes diferenças, e que é uma das coisas que justifica que idoso, as faixas etárias mais altas, eles são muito mais problemáticas, é por causa da diferença na imunidade inata, que ela é menos efetiva ao longo do tempo. E por isso, com criança, em geral, dá muito pouco problema. Aí eu volto para assim, doenças autoimunes, geralmente você tem na imunidade, que a gente chama de adaptativa, um problema que o corpo ataca ele mesmo. Então você tem alguma coisa do corpo que estimula ele a atacar ele mesmo. Uhum. A hidradeniite não é uma doença autoimune. Ela é o que a gente chama, a maioria dos autores classifica ela como doença autoinflamatória, que é um problema na imunidade inata. A imunidade inata, ela desencadeia uma resposta muito mais agressiva do que era para ser, mas não depende de um estímulo da pessoa. E uma das coisas que estimula, por exemplo, essa imunidade inata, que eles têm lá todos os mecanismos de receptores, isso aí é uma loucura. Eu preciso pegar vinho para conversar sobre isso. Mas são bactérias, por exemplo. Entendi. Então, assim, são os pumps e os dumps, é coisa muito específica da gente. Mas são as moléculas que ativam patógenos. Então, assim, ele é um problema da imunidade inata, não é exatamente autoimune. Um pouquinho diferente. Entendi. Ai, que massa. Porque eu sempre tive essa dúvida e eu não, quando as pessoas me perguntavam também eu não sabia responder. E aí, obrigada pela explicação. Eu vou fazer Se eu for assim, muito galera, longe, me puxa para a terra. Não tem problema. Pode deixar. Beleza. Eu te puxo aqui para nós, seres humanos, porque você já está em outro mundo aí, que o seu saber é muito Não, elevado. mas você está fazendo perguntas... Meu Deus, eu acho que você estudou muito bem. Você conhece muito do assunto. Beleza, vamos embora. Obrigada, doutor. Eu vou fazer assim, avisando para o pessoal, eu vou fazer as perguntas que eu separei. E aí depois, no final, eu abro para essas perguntas da caixinha, que já tem mais de 15 perguntas aqui de vocês, e eu não quero deixar que vocês também façam as perguntas de vocês. Eu acho super importante, então continuem mandando perguntas na caixinha de perguntas e respostas, que a gente vai falar no final. Então, doutor Wagner, por que esses cistos... então, eu já sei, assim, né, conforme eu estudei com os médicos e tal... Eu já sei que o nosso pelo, ele tem lá dificuldade para nascer, aí ele fura, né, a carne, vai me corrigindo se eu estiver errada, e despeja queratina, né, dentro da carne, mais ou menos isso, Isso forma um cisto, né? É isso. Então, por que esse cisto inflama e enche de pus? Então, tem 3 elementos chaves na criação da hidradeniite. Ele obstrui com o folículo, que geralmente isso aí é tampão de queratina. É primo da acne, a mesma coisa que a gente chama do comedão, cravo. Então, uma das marcas das formas foliculares é um cravo. Aí ele obstrui e fica acumulando a parte de baixo. Quando esse cisto ele dilata e rompe, a ruptura desse cisto implanta algumas coisas de debris, de restos desses cistos e queratina na derme, principalmente, na parte de baixo da pele. E isso é irritativo. Então, esse implantezinho de queratina que fica lá, o corpo ativa o sistema de defesa que vai lá e fica tentando comer esse negocinho. E gera uma inflamação, e gera, às vezes, uma bolinha de inflamação e rompe. E nas crises, isso chama um monte de célula inflamatória que vira pus. Então, uma das coisas que acontece é quando você tem crises no mesmo lugar, você vai implantando esses nódulozinhos de queratina em volta e você tem chance de ter mais crise. Por isso que, muitas vezes, assim, apesar de ser uma doença inflamatória crônica e sistêmica, a cirurgia sempre está na nossa... algum procedimento que você tire aquele tecido que cronicamente está estimulando, você tem resultado muito melhor. Então, se você abordar sem isso, é uma coisa que fala, putz, falta um pedaço. E aí, assim, como você tem um problema local, é aquela coisa, é mecânico o problema. Se você não resolver aquilo ali, vai ficar voltando. Sim. Diminui a chance.
Eu tenho uma parte aqui que eu quero falar sobre tratamento, mas no meu caso, por exemplo, é tão geral o negócio que se, na minha cabeça, que se for tirar isso na cirurgia, vai ter metade da... Eu peso 75 quilos, eu vou ficar com 30 quilos, porque vai ter que tirar metade do meu corpo para fora. Por exemplo, você pode ver aqui na região da cabeça, são muitas, uma do lado da outra, né? Então vai ter que tirar metade do meu cérebro junto, eu acho, entendeu? Não vai dar certo. Então eu acho que tem, para cada pessoa e cada caso tem um tratamento específico, né, doutor? Sim. Puxa, e isso é uma das coisas ricas de tratar esse problema. A gente descobriu uma avenida e a gente já tem muita coisa. E a gente Que está, bom. algumas ferramentas novas, a gente ainda está aprendendo onde que coloca. A gente já sabe que é legal, mas a gente está Uhum. melhorando o desfecho da coisa ao longo do tempo. Ai, que bom. Qual que é a melhor forma, assim, eu sei que o senhor não pode, óbvio, tipo, Uhum. como tem muita gente assistindo, aliás, passamos de 100 pessoas, Olha que beleza. obrigada, pessoal, muita alegria. Ei. Agora estamos em 92, mas eu tinha visto que estava mais de 100 em uma hora. Só porque eu falei, aí 10 pessoas saíram só para me contradizer. É, Claro que o senhor não pode falar, porque o senhor não conhece cada um e não conhece como é a inflamação e como está acontecendo em cada um, mas existe uma forma de lidar com essas lesões quando ela está cheia de pus? O que o senhor recomenda, assim, por exemplo, uma coisa que no meu caso eu reparei que me faz muito bem, vou dar um exemplo, Uhum. é, quando está inflamado, eu tenho que tomar no mínimo 2 banhos por dia, porque eu preciso lavar com água e sabão, senão irrita muito mais, inflama muito mais e demora mais a melhorar. Então, existe dicas assim? Ó, você pegou uma dica muito legal. Assim, o pus, que é um dos grandes problemas, né? Ele, para quem não tem a doença, não é parte do problema, assim, quase todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida um furúnculo. Dói, dói de verdade. É isso. Mas imagina isso um monte, em lugares péssimos. É isso que é hidradenite. O corpo ele não Uhum, maneja muito bem pus. Então, assim, o pus em geral, ele tem que de alguma forma sair. A gente tira o pus. Porque o abscesso, que é a coleção ali de pus, é uma coisa que tende a ficar mais inflamado, doer mais. Então, normalmente, uma das coisas que a gente faz aí assim, mais uma vez, isso é educacional, tá? Mas assim, quando está na crise e tem abscesso com pus, a gente às vezes drena, tira esse pus. E uma das coisas que a gente gosta de orientar é fazer compressa quente, que é uma das coisas que ajuda a drenagem espontânea do pus. Talvez seja isso um dos aspectos do banho, porque o problema, assim, não é, não é higiene, uhum. entra mais uma forma de alívio da dor e de você manejar esse pulso para ele sair. Os Entendi. tratamentos tópicos, quando você está em crise, eles geralmente são pouco efetivos. Os tópicos é mais aquela coisa do piloto automático, quando está tudo bem, tudo bonitinho, para a gente evitar a obstrução, para a gente evitar a inflamação, antissépticos a gente usa bastante, mas isso é o tratamento fora da crise. Na crise, isso aí é muito Uhum, pouco. Em geral, você precisa de entendi. mais coisa. Entendi. Olha, e aí você vai ver, né, que aí começa a ter muitas coisas relacionadas à doença, porque, por exemplo, quando eu vou fazer curativo, tá inflamado, né? Aí eu vou passar uma pomada, vou fazer um curativo, eu não consigo colocar esparadrapo, porque eu acho que deve ser na hora de tirar, arranca os pelos. E é uma doença que eu não posso tirar os pelos do meu, eu não posso arrancar os pelos do meu corpo. Por exemplo, aqui eu raspei zero, com máquina zero uma época. Eu acho que foi isso que gerou essas da cabeça. Então, o esparadrapo, no meu caso, deixa a minha pele muito irritada. É recomendável quando está irritado, quando está inflamado, a gente fazer curativo? Tem alguma forma melhor de fazer esses curativos? Ó, você mencionou o esparadrapo. É o seguinte, às vezes o esparadrapo não é incomum em quem cronicamente precisa de curativo ter uma dermatite de contato alérgica por uma das substâncias da cola, que é o epóxi, que é uma das coisas que dá alergia. Então, assim, por exemplo, Entendi. se for isso, a gente vai buscar. Porque, assim, o esparadrapo, no final das contas, ele é só para fixar o curativo. Se for isso, a gente É. vai tentar buscar outras coisas para fixar. Existem curativos hipoalergênicos, fita de silicone para fixação, pensando só na fixação. Existem curativos
mais tecnológicos, digamos assim, que você não tem essa parte. Se o problema é só a parte mecânica do colar e descolar, a gente tem coisas que são menos aderentes. Putz, isso é tão vasto, por exemplo, tem um curativo em spray, a 3M, que é fantástico, que é o Cavilon. Sim, tem Não tanta coisa que vai sabia. nisso. Pois é, dependendo da área, quem lida bastante com isso, a gente tem que criar situações. Então, em áreas circulares, como o braço, tá? Uma das coisas que a gente usa sabe aquela faixa de jogador de futebol quando machuca a cabeça? Que lá chama Sei. Coban. Coban é o nome Aham. comercial de uma das marcas, tal, mas ele é um curativo que gruda nele mesmo elástico. Então, em áreas Ah, circulares, a gente usa isso. É, em outras áreas, você pode usar esses curativos que têm absorção, que são tecnologias melhores. Isso aí normalmente tem em casas cirúrgicas. Aí entra numa coisa assim, putz, como é que está aquele caso? Porque assim, é tão vasta a coisa, tem curativo com prata, curativo antisséptico, curativo absorvente, os curativos hidrocoloides são muito legais. Mas aí assim, depende de como é que tá. depende. Aham. Hidradenite, tem casos, putz, tenebrosos que até as soluções que vocês, pacientes, às vezes trazem pra gente, são ótimas. Tinha um senhor com uma hidradenite muito grave que ele usava aquele negocinho do cachorro fazer xixi para as costas, porque aquilo era o Ah, curativo de absorver. sim. Então, às vezes, a gente vai aprendendo, inclusive, com vocês. Aquela Então, fraldinha, né, que põe no um chão, que é tapetinho, absorvente. isso, higiênico. Como era as costas, e o problema era muito extenso nas costas, era o que ele usava. Aham. Nossa, genial, verdade. Interessante. Muita gente no chat está falando, doutor, que tem esse mesmo problema que eu, que não adianta nem usar os esparadrapos hipoalergênicos, que dá irritação, igual eu. E muito obrigada por essas dicas, porque eu não conhecia, não sabia que era possível. Então, realmente, ó, explodiu minha cabeça aqui, gente. Não, Adorei. outra coisa que a gente pensa, que é uma outra situação médica que a gente tem esse mesmo problema, é quem usa bolsa na barriga, por exemplo. Às vezes a gente usa hidrocolóide, porque é coisa que tem que colocar e tirar toda hora. Então a gente tem toda uma delicadeza para como colocar, como tirar. E às vezes a gente até pede ajuda de enfermeira especializada em estomia. Às vezes elas ajudam nisso também. O que, Nos, que é estomia, nos... doutor? Estomia é ferida. Estomia quer dizer Ah, boca, mas tá. assim, no final das contas Uhum. é ferida. Então, por exemplo, eu trabalho no Sírio-Libanês e no Oswaldo Cruz. São hospitais que têm grupos da enfermagem que ajudam a gente, às vezes a gente discute os casos juntos. Eles Que têm muito legal. conhecimento de tecnologia de curativo. Os enfermeiros são muito importantes, né, doutor? Eles são ótimos. Sim. Faz toda a Massa. diferença do mundo. Faz muito. É, eu queria também saber, doutor, por que que às vezes, porque a gente tem os principais lugares de acometimento da hidradenite, que são Tá. axila, os seios, virilha, bumbum, certo? Esses Sim. são os lugares onde mais aparece. Por que que em algumas pessoas, como Jéssica Tawane aqui, a sorteada, né, já não basta ter hidradenite, isso acontece em outros lugares também. Então, por exemplo, eu tô com uma inflamada na minha barriga. Eu tenho várias no meu couro cabeludo. Todo lugar que tem pelo pode dar hidradenite? Então, eu vou dar até uma dimensão um pouquinho diferente, um pouquinho maior, até porque eu conheço você. É uma doença sistêmica inflamatória. E tem alguns perfis de paciente, e a gente ainda tem dificuldade de separar quem são eles, talvez você seja um deles, que tem uma característica inflamatória muito grande, que às vezes abre mais ferida do que nódulos, supuração. Então tem uma associação, por exemplo, com um negócio que a gente chama de pioderma gangrenoso, que é uma coisa. E existem sítios extratípicos de hidradenite. Então, um local que até é comum, que eu não, para mim é até clássico de hidradenite, como a gente vê bastante, pescoço. Mas eu tenho um paciente com lesão na face, com lesão que assim, você olha e fala, putz, isso é hidradenite, não é acne. Lesão glandular enorme na face. Então, aí eu tenho um paciente recentemente no hospital, na perna. Então, acontece. Mas isso é Uhum. mais uma coisa que me mostra que isso é uma doença sistêmica. E outras coisas que mostram isso, assim, a gente consegue dosar as citocinas, quer dizer, os mediadores inflamatórios no sangue da pessoa. Por mais Uhum. que eu esteja vendo o probleminha ali na pele, esse problema ele é maior. É um problema geral. Aham, entendi.
Entendi. Tem muita gente perguntando essas duas coisas, e já estava aqui no meu roteiro, então, gente, agora chegou a hora de vocês, que é: o peso tem a ver com a hidradenitis, se piora quando você está com um peso maior, se emagrecer ajuda. E Uhum. alimentação tem a ver, e aí já deixo aqui o meu jabá de que depois de amanhã, quarta-feira, eu vou fazer uma live com uma nutricionista, a doutora Clara, para a gente conversar sobre alimentos inflamatórios, alimentos que ajudam, que são anti-inflamatórios. Então, fiquem ligados às 8 horas da noite também. Então, são essas duas perguntas, doutor. Se emagrecer ajuda, né? Se o peso tem conexão e se a alimentação também tem conexão. Então, abrindo pela parte da nutrição, que eu só vou dar pitadas e deixa para Clara falar aí de um jeito mais profundo. É assim, sim, tem alguns alimentos que têm relação. A coisa que mais tem evidência, mais uma vez, falando do corona, é difícil a gente juntar o que em medicina a gente chama de evidência. Às vezes, quando você tem muitos fatores, você se confunde, você tem fatores de confusão. As dietas tem alguns trabalhos bem mais sólidos mostrando que, assim, quando você faz dietas restritivas de leites e derivados lácteos, isso é uma coisa que melhora. E dou mais uma dica: isso aí não é lactose, então não adianta botar aquelas coisas lac-free, que eles botam só a lactase. Eu tô fazendo errado, então, doutor. Ótimo, legal. Informação é tudo. Então, Verdade. tem um trabalho bonitinho que mostrou assim, em dietas restritivas de derivados de laticínios, né, derivados lácteos, você teve mais ou menos 80% dos pacientes melhorando, não é curando, mas é um fator que melhora. E ninguém piorando. Então, assim, parece que é mais sólido, é mais palpável que ali tem coisa. E as dietas que são mais androgênicas, que tem uma parte que aumentam a atividade glandular, que aumentam características androgênicas e glicemia, né, na parte metabólica, que estimula a produção de insulina, que no final das contas, lá no eixo endocrinológico, vai estimular o problema. Isso é uma coisa que a gente já sabe que está associado. O quanto que isso tem assim, vou fazer uma dieta a melhor possível para isso. Puxa, que bom, você só tem a ganhar com isso. Talvez não resolva o problema, mas vai ajudar. Então, manter uma dieta equilibrada, sempre bacana. Essa coisa da insulina, você diz, é açúcar, coisa que tem muito açúcar, ou eu tô errado? As coisas que aumentam o açúcar no sangue precisam de hormônios que lá no final da cascata vão estimular as glândulas. Então, essas dietas que são sobrecarga de açúcar pioram. Tá? Entendi. Quanto que tirar melhora? A gente não sabe. A segunda pergunta que você fez sobre emagrecer é o seguinte: recentemente houve um monte de publicação de uma forma de hidradenites que a gente chamou de paradoxal. Paradoxal é aquela coisa, é diferente do que é esperado. Que são pessoas que fizeram, sei lá, bariátrica, depois que emagrece 40 quilos, abre uma hidradenite. Mostrando que tem algumas coisas ali que a gente não entende. Mas isso é uma fração pequena. A maioria das pessoas, a gente sabe que se a pessoa emagrecer, isso vai melhorar. E melhora tanto por essa parte do eixo metabólico, de não ter dietas que estimulam a insulina. A célula da gordura, ela é uma célula que a gente já sabe hoje que ela perpetua inflamação crônica. Então, hoje, a doença na moda, que é uma doença inflamatória no fígado, esteatose hepática, a gente sabe que, assim, quando você emagrece, você tira aquela gordurinha do fígado, melhora todas as doenças inflamatórias. E por um outro lado, ele também diminui muito a parte mecânica, que a pessoa com sobrepeso maior, a coxa raspa na coxa, o bumbum raspa, a axila fica tudo. E tem esse lado mecânico do estímulo mecânico que é ruim para a hidradenites. Então, não, assim, isso sim, foi o que eu reparei. Doutor, eu emagreci, eu estava fazendo um tratamento para bipolaridade, outra coisa, com um remédio que tirava a minha sensação de saciedade. Então, eu cheguei a 102 quilos. E aí, eu emagreci 40 quilos. E a minha hidradenites fez assim, ó, diminuiu muito. E o que eu senti foi realmente essa coisa mecânica da perna parar de raspar, do braço parar de raspar tanto, sabe? E isso eu senti que melhorou, me ajudou muito com as inflamações, mesmo, assim.
Que já entra aqui na minha outra pergunta, que é o tipo de roupa também ajuda, né, doutor? Roupa justa, roupa que tem costura muito, que fica pegando muito também, isso piora, né? A parte mecânica piora. Tem algumas doenças de pele que a gente que se considera para hidradenite. Uma das minhas outras filhas na dermatologia é psoríase, né? Então, assim, se você tem uma paciente com psoríase, vai lá, opera o apêndice. No corte, às vezes, nasce psoríase. Pô, mas por quê? Só porque cortou? Existe um fenômeno de você desencadear inflamação quando você tem alguma outra coisa. E se acha que isso tem também na hidradenite, que é esse fenômeno aí de você mimetizar a mesma inflamação por algum outro estímulo. Caramba! Sim. Agora tem outra coisa. As roupas que você aumenta a sudorese, as roupas que ocluem mais, eles são um problema. E uma das coisas que a gente aprendeu quando a gente botou o olho nessa doença da hidradenite é o seguinte, coitado dos militares. Tem muito militar, porque assim, eles são obrigados, e as pessoas que têm que usar uniformes, principalmente esses uniformes que são mais pesados, que raspam mais, que pegam mais, ou que, por exemplo, deixa a pessoa lá tudo abafadinho, tudo suado, estimulam as glândulas. Isso é péssimo, no final das contas. Entendi. Piora. Nos Ai, militares, nos nossa, nunca hospitais tinha pensado militares, nisso. o coordenador do hospital, Marcílio Dias, que é o Hospital Naval do Rio de Janeiro, ele é um cara que também só faz muita hidradenite. Quando ele começou a passar na tropa lá, putz, ele achou um monte de caso escondido. Caraca, doutor, nossa, nunca ia imaginar. E aquele uniforme dos militares é duro, né? Sim. Gente, imagina! É um Chocada. problema para Doutor, eles. um problemão, nossa, nunca tinha pensado nisso. Doutor, o senhor acha que. O senhor acha? O senhor sabe, na verdade. Fatores psicológicos, então, por exemplo, estresse, ansiedade, isso também tem a ver com a doença? Isso desencadeia crises? Difícil separar o ovo e a galinha, né? O que vem antes. Numa doença que, assim, tem uma associação de 70% de pessoas com depressão, putz, tem dor crônica, muitas vezes ele causa uma sensação da pessoa esconder as lesões, é difícil de lidar, impacto social, impacto de relação interpessoal muito grande. Não, No em final das relações contas, íntimas. sim. Então, assim, é difícil separar o que é causa, o que é consequência. A minha experiência com doença crônica, assim, isso deve ser abordado, tem que ser abordado ali no meio. A gente tem que dar um suporte para o paciente, mas eu tenho uma perspectiva de achar muito gostoso que quando você começa a melhorar aquele fardo que é a hidradenite, ou a psoríase, ou a doença, eu acho que você abre um espaço para ela começar a resolver outras coisas da vida. E daí a gente vai ver, putz, eu preciso resolver isso. Legal, vamos fazer terapia, vamos fazer um tratamento, vamos fazer... Mas, em geral, assim, a minha experiência pessoal é a seguinte, ajuda a tirar esse fardo que é um peso muito grande para o paciente. E daí ele tem espaço para começar a arrumar o resto da casa ali. Sim, nossa, concordo completamente. Quando a gente está sem dor, a gente começa a conseguir pensar e cuidar mais da nossa saúde mental, porque com dor a gente não consegue se concentrar em nada, doutor, em trabalho, em família, em amizade, em nada. É dor, entendeu? Você fica concentrado naquele sofrimento. É realmente muito penoso mesmo. E é Agora, um dos por falar em dor. problemas. Não, e é um dos problemas, assim, para a gente, médico, às vezes, que você olha e fala, putz, é uma doença que é complexa, tem esse fator tal, 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 tal. Aí, assim, quando você recebe esse paciente, normalmente, assim, o que eu gosto de fazer? Tentar definir prioridades. Não adianta você querer fazer tudo no começo, de cara. Tipo, normalmente, dor, melhorar as lesões é a prioridade. E daí para frente você vai arrumando o resto da casa. Aí você vai falar em emagrecer, parar de fumar, mudança de hábito, não sei o quê. São as primeiras coisas para traçar um plano Sim. crônico. Se você quiser fazer tudo no começo, é aquela coisa, você dá muita coisa para a pessoa fazer e não vai. Não, Demais. aí Não rola. piora ainda mais a ansiedade, não, Exatamente. total. O senhor vê, doutor, que Freud explica porque não tem pergunta sobre parar de fumar aqui, né? Eu ainda não Pois parei, é. doutor.
Tá. Mas eu decidi que assim que a pandemia passar, eu vou no SUS, eu vou fazer aquele. Sabe aquele grupo de ajuda que para de fumar no SUS? Sim. Eu vou fazer colaborativamente com outras pessoas, porque eu descobri que sozinha é muito difícil, doutora. Eu já tentei umas 5 vezes, não consegui. Mas olha que legal, você deu o primeiro passo. Tipo, eu não acredito em ninguém que vá parar de fumar que não queira. Você quer? Legal. Aí a gente Nossa, pode quero dar. muito. Ótimo. Aí a gente começa a ter chance e te dar argumentos, a te dar coisa para melhorar. Porque não adianta eu impor isso para você. Tipo, para de fumar. Sim, Não funciona. Não vai. é Então tem verdade, é que. verdade. E o Eu posso mais até legal, doutor, sinalizar, ver. aham. O mais legal é que quando deu toda a pandemia, a gente entrou em quarentena, eu fiquei muito preocupada, porque eu fumava e tal. E aí meu pai, ele me prometeu que ele vai fazer comigo. Então eu acho que esse meu despertar, ter despertado também meu pai, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque ele falou que vai no posto comigo pra gente fazer juntos o tratamento para parar. Que legal. Pai é pai, né? Ai, que delícia. Né? Muito legal. Doutor, vamos lá. Então agora vamos falar sobre o que as pessoas mais perguntam e mais gostam de Tá. saber, que é tratamento. Existem muitos tratamentos disponíveis para hidradeniite. Tem gente perguntando sobre depilação, se ajuda ou não. Tem gente perguntando sobre a cirurgia. Assim, resumidamente, né? Quais são os tratamentos mais comuns para hidradeniite? Tá, putz, eu vou abrir o livro e começar a falar. Sim, a gente tem uma abordagem de medicamentos tópicos, antissépticos, às vezes secativos, às vezes tem alguns tópicos que diminuem a queratinização do folículo, diminuem a obstrução, então isso de médio e longo prazo vai bem para algumas formas, para as formas foliculares. Às vezes a gente tem que dar cursos de antibiótico prolongado, às vezes 3 meses, às vezes 6 meses. Tem alguns antibióticos com perfil. Saiu até como um bom guia para quem quer olhar. Ano passado saiu um consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, escrito por vários amigos meus, muito bem escrito por sinal, e que eles botam lá organizando assim, eles fizeram um círculo assim, tudo que a gente usa para tratar. E curiosamente tem muita coisa que a gente sabe que funciona, a gente entende algum papel, mas a gente não tem um nível de evidência muito alto. Entendi. Então, mexer no eixo metabólico, quando você tem algumas alterações que a gente vê isso, então, parte hormonal, nas mulheres, de vez em quando, você entrar com anticoncepcional, você entrar com alguns bloqueadores de hormônios masculinos na mulher, quando você tem evidência de ovário policístico. Então, a gente usa esses fatores que também melhoram bastante. Quando você tem tecidos já cronicamente lesados, lasers ablativos, cirurgias maiores. Uma coisa que de vez em quando a gente faz é botox, toxina botulínica, Nossa. porque ele estimula, ele diminui a atividade da glândula, ele tem até um efeito anti-inflamatório, então em algumas áreas ele melhora muito. Fazendo uma comparação de uma coisa que de vez em quando se faz, de vez em quando a gente faz toxina botulínica para diminuir hiperidrose, sudorese. Então, nas glândulas da axila, ele diminui a atividade e você deixa por um bom tempo quieto. Vai bem. Os tratamentos anti-inflamatórios, e hoje, com a aprovação de bula, existe um biológico aprovado em bula, que tem no Brasil, que agora, graças a Deus, tem essa novidade aí, que o SUS incorporou para alguns casos. São para casos graves, para casos refratários, mas é o que abriu a estrada para a gente entender que o problema é muito inflamatório. Então, para casos O graves, que ele vai seria muito bem. tratamento? O que seria um tratamento biológico, doutor? É um remédio, quando a gente fala biológico, né, até em curto, né, que é a intimidade, é um imunobiológico, é um tratamento feito por um remédio que é feito num sistema biológico. Basicamente assim, você pega uma bactériazinha, reprograma e a bactéria é um anticorpo contra alguma coisa direcionada, super específico. Então, o que está aprovado no Brasil, ele é um anticorpo ante uma sinalização celular que chama fator de necrose tumoral alfa, anti-TNF-alfa, que a gente já tem bastante experiência, porque ele é usado em muitas outras doenças. Artrite reumatoide, psoríase, artrite psoriática, doença de Crohn, retocolite, são todas doenças que têm em comum esse tipo de inflamação.
Então ele Uhum. bloqueia essa sinalização intracelular para não dar essa inflamação. Entendi. É, agora também fazendo mais um jabá, eu tenho um vídeo no canal em que eu falo sobre muitos tratamentos e explico também cada tratamento. Claro que não é uma, né, uma explicação assim como a sua, mas lá eu tento fazer também de uma forma didática. Quem tiver com mais curiosidade para saber os tratamentos que tem, lá tem alguns também, lá no canal Jéssica Tawane no YouTube. É, a gente teve esse ano, doutor, ano passado, aliás, errei aqui, 2020 é um ano que, gente, o ano, É, mas ano passado, 2019, a gente teve a aprovação do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hidradenite no SUS, que é conhecido, né, como PCDT, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. O que é o PCDT e como é o tratamento de hidradenite pelo SUS, né? Como que uma pessoa pode buscar ajuda no nosso Sistema Único de Saúde, doutor? tá. O PCDT é o seguinte, eles são protocolos que o SUS tem em várias doenças, eles são documentos públicos, quem quiser olhar, está na internet, e até fazendo um elogio, os protocolos recentes do SUS foram muito bem feitos, muito bem desenhados. É uma parte técnica ali, chama Conitec, é uma câmara técnica do Ministério da Saúde, e eles foram muito, muito bacanas. Se tem diferença, é coisa Uhum. muito pontual. E ele é o Sim, seguinte, eu sobre... inclusive, doutor, eu li já o PCDT, Uhum, eu achei muito bem feito e até falando para o pessoal, quem tiver curiosidade, eu vou então depois da live fazer um stories, que aí eu vou jogar o link para as pessoas arrastarem para cima e terem acesso ao documento. Desculpa te interromper, pode imagina, continuar. imagina. E até sugiro para você colocar o consenso da sociedade brasileira, que também é público, que é bem Legal. bacana, que assim, ele é um documento só técnico, mas ele mostra lá a parte técnica também muito bacana. Bom, o PCDT é o Uhum. seguinte, ele regulamenta o acesso para as pessoas, para os brasileiros, não interessa se tratados no sistema público ou privado, para o acesso a algumas medicações dentro daquelas linhas de tratamento. Então ele dá a diretriz, ó, se a doença é assim, você trata isso desse jeito, depois você trata isso, desse, se der direitinho, ele vai dando todas as opções que o SUS fornece. Tal. Então, assim, para os medicamentos de baixo custo, sei lá, pressão alta, isso não faz muito sentido. O médico vai lá e prescreve o que está disponível, ele pega na farmácia. Para os medicamentos já mais específicos, que têm um custo maior, ele tem uma regulamentação e uma diretriz. E o SUS ele foi muito corajoso e muito rapidamente ele incluiu esses tratamentos de alto custo pro tratamento da hidradenite. Foi muito bacana. A gente ficou. Quem trabalha muito com isso Claro, ficou muito feliz. a classe médica lutou muito, né, doutor? Agora falando dos bastidores, vocês tiveram uma grande responsabilidade nessa vitória, né? A gente até a gente elogia quem tem que elogiar, né? Então, por exemplo, lá na Faculdade de Medicina da ABC, a gente com uma parceria com a Secretaria de Saúde de São Paulo, a gente já conseguia disponibilizar esses medicamentos através de um acordo que a gente chama de processo administrativo. Lógico, para os casos acompanhados em qualquer lugar, no estado de São Paulo, que a gente julgasse procedente. Mas isso já foi muito Uhum. legal. E essa experiência foi usada pelo SUS como, olha, uma doença que precisa, não tinha nada aprovado e que pode melhorar e pode ajudar quem precisa. Foi muito bacana. Uhum. E Ah, aí legal. eu dou o meu spoiler. Meu spoiler é o Ah, seguinte, em março teve essa discussão em relação à saúde privada, que quem regulamenta a saúde privada é a ANS, é outra lógica, e eu estava nessa discussão, a gente foi lá no Rio de Janeiro discutir, e uma coisa muito legal, as discussões às vezes, elas são muito conflitantes, porque assim, fica um lado a pessoa que não, os convênios que não precisa, não tem não, não dá para pagar, não sei o quê. E foi uma discussão que eu fiquei positivamente a impressão foi muito boa que assim, ninguém falou, ninguém questionou se. Todo mundo concordou que precisa. Houve alguma uhum. discordância de como e para quem. Mas assim, ninguém ousou falar que não precisa. E isso Ah, também é pelo público. menos. Tem no YouTube essa reunião. Uhum. Para quem quiser saber Ah, que depois, entendeu? massa. Tem YouTube, depois eu te dou o link, você bota aí e faz o seu barulho. Beleza. Tá, eu compartilho, com certeza. É,
Como uma pessoa pode buscar ajuda para hidradinite no SUS, doutor? Tem que ir na UBS, então, e a primeira coisa que ela tem que fazer. Olha, a especialidade que mais trata hidradinite, em geral, é o pessoal da dermatologia. Lógico, às vezes você tem coisa multidisciplinar. Então, por exemplo, casos pontuais a gente entra junto com o pessoal da cirurgia plástica, às vezes do pessoal da ginecologia, da urologia, mas isso é um pouco mais pontual. Em geral, o pessoal nos grandes grupos de discussão de hidradinite é o dermato que fala. Então, assim, procure um bom dermatologista, alguém que entende do assunto. A dermato hoje está voltando um pouquinho mais para esse lado de assistência à doença, esses que a gente brinca, o dermato raiz. E tem muita gente boa fazendo isso. Procura alguém que entende. Como que você chega nele no SUS? Putz, pergunta do milhão, né? Eu gostaria de ter a resposta assim, olha, liga no Disque Hidradinite. Não tem. Uhum. Não tem. Sim. Então vai na UBS mesmo, né, doutor? Essa é UBS, a recomendação. procurar um encaminhamento para dermatologia. Se você já sacou que esse é teu problema, quem vai encaminhar para o dermatologista vai ser a atenção primária, clínico geral, médico de família, ginecologista, e ele encaminha para dermato. E, se necessário, o dermato reencaminha para um serviço de assistência terciário, de alta complexidade. Que, assim, em geral, existe esse fluxo em todos os lugares. Como que isso funciona? Aí é, putz, Brasilzão, né? O grande Brasil, difícil. Vai do Canadá à África do Sul. É, Tá sim. meio É. complicado. Eu tenho um privilégio muito grande por estar em São Paulo, né, doutor? Porque aqui tem vários centros de referência, né, em dermatologia. Então, para a gente mesmo que está nesse eixo, fica muito mais fácil procurar ajuda. Mas o público que acaba assistindo a gente, ele está espalhado pelos quatro cantos do Brasil. Então, se a gente não falar de uma coisa um pouco mais abrangente, fica complicado para essas pessoas, né? A gente tem que Justo, justo. pensar, total. Doutor, tem uma outra coisa aqui que é esse machismo que não me deixa em paz. Por que que essa doença acomete mais mulheres, doutor? Que eu fico, olha, sacanagem isso, gente. Então, pois é. Tem um lado que é o seguinte. Acomete mais mulheres. Em algumas pesquisas falam de 3 para 1. E vocês Uhum. são privilegiadas com algumas outras doenças. Tipo, lúpus também é uma doença que é muito mais em mulher e tal. Mas, por outro lado, eu vou falar o lado da gente. Em todas as faixas etárias, homem morre antes, morre mais. Todas É, as né? faixas etárias. Pois é. Uhum. E em alguns cortes de hidradinite, isso não bate. Então, assim, em algumas pesquisas americanas falam, é muito mais mulher, é 3 para 1. Aí você vai olhar nos asiáticos e nos africanos, isso é 1 para 1. Então, assim, tem muita coisa Ah, dessa sim. doença que a gente não entende ainda. Então, a gente tem Uhum. informações meio, putz, nos africanos é 1 para 1, nos asiáticos é 1 para 1. Aí você chega nos caucasianos, Estados Unidos e Europa, é 3 para 1. Fala, caramba, uma das coisas que explica isso, talvez essa dieta de laticínios, é uma das coisas que postulam, que são lugares onde você tem alta ingesta de laticínios. Não estou falando que Uhum. laticínio tem a culpa de tudo do mundo, mas dá uma Tá. ideiazinha aí também. Existe uma outra coisa que é o seguinte, o pico desse problema é ali 30, 40 anos, e depois ele diminui. Então, assim, se a hidradinite não vencer você, ela cansa de você, uma hora ela vai embora. É muito normal depois ela diminuir. Então, você que tem Ai, essa que parte bom. genética, tá, ela vai diminuindo. E isso me induz a ver muito lado, nesses que diminuem, que é uma parcela alta, da parte hormonal. Então, assim, Entendi. na Faz parte hormonal, sentido, quando o é? hormônio. Então, aí você vai encaixando umas peças, né? A gente não tem a resposta toda. Aham. Mas você olha assim, Sim. parece que é por aí. Nossa, nossa, é verdade. Porque minha mãe, por exemplo, ela tá com 55 agora. E a dela realmente tinha, ela era muito mais grave e agora inflama muito ocasionalmente, assim, é bem mais raro do que era antes. Faz Realmente, sentido. tem, faz muito sentido. Doutor, e o senhor agora falou sobre as etnias, né? Existe algum estudo que aponta, então, se tem mais prevalência da doença, por exemplo, entre pessoas negras, pessoas caucasianas, pessoas amarelas, marrons? Esses estudos que a gente chama de epidemiológico, eles são meio complicados, tem muito que eles não quebram em etnias, como você disse. Uhum. E por outro lado,
É engraçado, né? Eu fiquei um tempo na Holanda, estagiei na Holanda. E a gente tem uma gradação da dermatologia de cor, chama fototipo, vai de 1 a 6. E Uhum. eu conversando com o pessoal de lá, os residentes de lá, é a mesma classificação, que é americana. Mas, por exemplo, o que para mim é 3, que é o começa a ficar moreninho, para eles é 5. Porque para eles eles estão acostumados, Entendi. É a bem gente desvia a diferente. curva. E a etnia Uhum. também. Então, assim, a gente brasileiro, a gente acho que é privilegiado. Aqui, a quantidade de café com leite é muito mais comum, né? A gente é tudo meio É, misturado são mesmo. pessoas mestiças, é, sim. Aham. Assim, uma das teorias que fala que é maior nos afro-americanos, que eles chamam, nos africanos, é que você tem normalmente uma anatomia mais complicada do folículo piloso, tanto que você oclui mais e encrava mais o pelo. Então, foliculite de barba, e essa parte aí também de foliculite de virilha, tal, que também entra no processo da hidradeniite, é mais comum nos negros. Uma das coisas é Ah, isso. entendi. O cabelo tonhonhon não ajuda muito, não. O pelinho É, tonhonhon também não ajuda. cabelos crespos. Doutor, não, cabelo tonhonhon não pode, doutor. É cabelo crespo, pelo Ah, amor de é Deus, crespo? Então tá doutor. bom. É, poxa, doutor, tá aí o senhor me lasca. Deixa eu te falar, a minha avó é negra, minha mãe é Uhum. negra, eu sou uma pessoa mestiça, filha de pai branco com mãe negra, e eu nunca tinha pensado nisso. Foi até uma sugestão de uma pergunta que me veio, na verdade. Eu não Uhum. tinha pensado nessa pergunta, mas achei muito interessante. Doutor, existe fator genético e a hidradeniite é transmissível? Tá. A única forma de transmitir é genética, tá? Então, assim, você tem Uhum. uma associação maior, porque você tem um arcabouço lá de herança genética, em alguns casos, que se perpetuam. Então, assim, se você tem um caso na família, você tem uma chance maior de ter outros casos na família. Agora, por um outro lado, que às vezes é parte da pergunta de quem pergunta isso, assim, de um para outro, de parceiro para parceiro, aí não, esquece, pelo amor de Deus. Isso não é uma infecção. Mas, assim, geneticamente, você tem alguns fenótipos, alguns traços, e de vez em quando você acha alguns perfis de família que se fala, putz, está associado. Geralmente, uma das características de quem tem esse perfil genético é o acometimento precoce. Aparece antes, aparece mais cedo. Entendi. Ai, nossa, eu fui então super abençoada por Deus. Não, brincadeira, eu sou abençoada por Deus, né? Não posso nem dizer que não, que horror. O doutor, tá dando a hora e eu terminei minhas perguntas, mas tem mais de 50 perguntas das pessoas. Eu acho que a gente vai ter que remarcar outro dia. Olha que coisa triste, doutor. O senhor vai ter que me dar outra entrevista e agora? Já Topa? será um enorme prazer, adorei. É sempre muito Que bom bom. conversar com você que flui, que tem um papo. A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Eu que sou novo nessa história aí, mas puxa, eu espero que a gente tenha atingido o pessoal e ajudado as pessoas com essas informações que a gente está passando. Um problema que eu acho que é tão negligenciado e eu acho que Sim, botar essa luz ajuda bastante, pode ajudar bastante com gente pode se certeza. beneficiar nisso. Nossa, eu te agradeço muito, doutor. Eu não vou conseguir entrar na pergunta das pessoas, justamente porque aqui tem o limite de 1 hora, né? A live fica só 1 hora e ela cai sozinha. Então, eu gostaria de remarcar para que a gente só fizesse as perguntas das pessoas, porque aí fica só a galera fazendo pergunta, eu jogo, levanto a bola para o senhor Vamos embora. corta e a gente marca então. Gente, então, desculpa não conseguir fazer as perguntas de vocês hoje. O papo é muito extenso, é muito grande, mas eu acho que vai ser até mais legal, vai ser muito melhor a gente fazer um outro papo só com as perguntas de vocês. Eu agradeço muito, anotem as dúvidas, porque eu me comprometo a voltar aqui com o Dr. Wagner para a gente esclarecer mais coisas ainda sobre a doença. Agradeço de novo, Dr. Wagner, muito obrigada. A live ficou o tempo todo com mais de 100 pessoas online. Então, agradeço muito vocês e vou deixar salvo no meu perfil. Se você quiser assistir de novo, é só entrar lá, @jtawane, e sigam o Dr. Wagner também em @imunodermato. Gente, muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que vieram. Pega as perguntas aí que a gente faz um meio bolado nisso aí, querida. Obrigado. Combinado. Obrigada, doutor. Valeu. Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigada, gente.